Oi, viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, a mais um Curta Espírita nosso aqui. E hoje é daqueles dias em que a gente olha o noticiário e dá uma tristeza. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, quantas notícias sobre guerra, quantas notícias sobre coisas ruins, sobre gente má cometendo maldades. E aí pela cabeça de muita gente deve passar assim, esse não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto, não diziam assim os antigos? Esse não tem mais jeito, esse aí só matando. Gente, isso é uma prova de que não conhece nada da realidade espiritual. Se a gente coloca uma criatura dessa que é má no plano espiritual, você acha que ele vai ser o quê? Um anjinho? Não vai, não é? Criaturas más, quando aqui na Terra, pelo menos estão presas no seu corpo físico. Quando elas estão soltas lá no mundo espiritual, elas influenciam um monte de nós para ficarmos muito parecidos com eles. É daí que vem a ideia, lá das outras religiões, da existência de demônios, de seres malvados, de seres votados ao mal. E aí, felizmente, a doutrina espírita, que é confortadora, que é consoladora, diz assim, ninguém vai ficar desse jeito para sempre. E mais importante, hoje quando a gente olha esses luminares da humanidade, um Gandhi, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier e tantos outros, Dona Zilda Arnes, que deu a vida inteira dedicada às crianças e tudo mais. Gente, como a gente se sente assim, esse mundo também tem jeito. Olha só, se por um lado a gente olha e diz assim, esse mundo não tem jeito por causa das pessoas más, a gente olha para as pessoas boas e assim, por causa dessas pessoas esse mundo tem jeito. E o Espiritismo mostra para nós que aqueles que não têm jeito hoje vão ter jeito amanhã. Essa é a questão da lei do progresso. Esse é o jeito de caminhar cada vez mais fortemente. Mas, hoje, até para a gente refletir sobre isso, e para a gente varrer da nossa cabecinha essa ideia torta de que temos que pegar as pessoas que são más, os homens que têm o instinto do mal, as pessoas que praticam o mal, e acabar com elas, porque aí o mundo inteiro vai ficar bom, não vai. Porque se eu resolver acabar com uma pessoa má, matando essa pessoa, eu é que viro o mal. Eu que vou ser o mal da história. E assim também. E é interessante isso, porque essa historinha foi até contada uma vez numa palestra que a criança perguntou, papai, se nós acabarmos com todas as pessoas más, o mundo vai ficar bom? O pai disse, não, meu filho, nós é que vamos ser as pessoas más. É a mesma coisa. E aí aqui no Livro dos Espíritos, lá na quarta parte, no capítulo 2, já acabando com a obra, numa questão interessantíssima, sobre o arrependimento, sobre o mecanismo, esse mecanismo de progresso aí, arrependimento, reparação, expiação, ou arrependimento, expiação, reparação, depende da escolha que a gente faz aí na segunda e na terceira parte. A primeira tem que acontecer antes, mas a segunda e a terceira vai ser muita escolha nossa. E aí, nesse conjunto de perguntas, o Kardec coloca essa ideia, que provavelmente as pessoas do seu tempo tinham, daí tantos países naquele tempo terem a pena de morte nas suas leis, que hoje felizmente já não são tantos assim, e a tendência é que eles acabem tirando a legislação, porque a ideia de matar, principalmente para nós que conhecemos vida espiritual, para nós espíritas, matar o bandido significa colocar um obsessor no mundo espiritual, mais livre, mais raivoso ainda, porque ele vai estar revoltado com quem o matou. Então a gente começa a observar e aí vai com Kardec aqui, porque ele vai dar umas dicas interessantes para nós. Primeiro, para a gente entender o processo de transformação dos outros. E segundo, para a gente perceber que onde a gente está, podíamos não estar se não fôssemos bem acolhidos, bem tratados e estimulados a crescer. Olha só que pergunta e que resposta para a nossa reflexão curta de hoje. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Um monte de gente pensa isso, você não viu? Olha só, se a gente pensar ali na pergunta, um monte de gente pensa, só tem o instinto do mal, isso aí não vai ter jeito não, nunca vai se arrepender. E realmente alguns criminosos vivem essa existência inteira e não se arrependem.
Mas aí quando passa esse tempo e tem a existência inteira para fazer reflexões, o problema é esse, né? Se você interrompe a existência quando ele está no auge da maldade, ele vai passar para lá no auge da maldade. Mas se curtir ali umas décadas de prisão, de cadeia, de sofrimento, não tortura, tá gente? Mas de sofrimento da falta de liberdade, talvez numa visita de alguém, tem tantos grupos que visitam presidiários tentando levar uma mensagem renovadora, levar uma mensagem de amor, talvez essa criatura desperte. E aí passe para o mundo espiritual menos endurecida. Mas olha a resposta que os espíritos dão, porque tem a ver com os outros, tem a ver com a gente. Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes. Pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido do mal em anterior existência. Quando a gente olha para a resposta, quando a gente percebe ali o que o Espírito disse, eu já deixei pintadinho de amarelo, até aquilo que eu gostaria de frisar, que é para o curta não virar uma palestra, é interessante a gente entender. Né? Primeiro, aqueles de nós temos que progredir incessantemente. Então pode parecer para você que não seja legal que o serial killer de hoje, que matou 20 pessoas, pare parecer que não está progredindo. Mas sabe lá o que ele já fez na encarnação anterior? Se ele não foi um genocida de um povo inteiro, e hoje tendo matado 20 pessoas, por favor, não vão minimizar, toda a vida vale a pena. Mas já é um progresso na contabilidade dele. Para o mundo, qualquer vida que se perca, qualquer vida tirada sem sentido, é um equívoco, é um crime. Mas para aquele espírito já é um progresso. E pode chegar um momento que ele perceba assim, nossa, matar é muito errado, não quero mais matar ninguém. E numa outra existência, mas matar não é... As pessoas que matam, a gente tem que ajudar, tem que socorrer as pessoas para que não haja violência e começa a trabalhar a favor da vida. É verdade, isso vai acontecer. Por quê? Porque nós temos que progredir continuamente, mas uma encarnação só não dá. Ainda mais quando muito afundada no crime. Então nós vamos renascer muitas vezes até a gente atingir a meta. Aí vem esse outro amarelinho aqui. A diferença entre os que caminham e hoje estão bons, estão serenos, estão harmoniosos, e os que parecem ter só o instinto do mal, é que uns caminham mais depressa do que outros. Gastam menos tempo porque decidem antes ser bons. Essa é a questão. Se nós hoje nos achamos bons ou nos sentimos bons, é porque em algum momento nós decidimos ser bons. Porque na condição de espírito neutro que muitos de nós ainda somos aqui na Terra, planeta de provas e expiações, qualquer hora dessa a gente pode decidir ser mal de novo. Porque podemos a mesma propensão para o bem e para o mal, né? Mas já decidimos fazer o bem. Você que está aqui comigo está tentando, como eu estou tentando. Então é muito interessante a gente pensar, uns caminham mais depressa que outros. Por quê? Porque assim querem, porque assim decidem. E aí vem essa questão, como olhar os criminosos? Aqueles que hoje têm o instinto do bem, aqueles hoje, lá no passado tiveram do mal. Ou seja, os anjinhos de hoje podem ter sido uns demônios, uns capetas do passado. Então, meu amigo, minha amiga, aqueles que hoje a gente classifica aí como bandidos, demônios, evoluindo, reencarnando muitas vezes, alcançando o objetivo, vão ter o instinto do bem mais para frente. Paciência. Deus tem paciência com a gente. Essas criaturas incomodam na sociedade? Incomodam. E é por isso que nós, que já sentimos incomodados com elas, vamos divulgar uma doutrina de paz, vamos fazer práticas, vivências de paz, vivências de sociedade em harmonia, cuidando uns dos outros, demonstrando bondade, mesmo para aqueles que parecem mal educados, para nós não nos nivelarmos. E aí nós vamos perceber assim, olha, se o anjinho de hoje pode ter sido o capetão do passado, aquele que hoje a gente titula aí de demônio, os demônios de hoje, podem, querendo mais depressa, querendo ser os anjos do futuro. É isso que a gente tinha para pensar, para que a gente não fique nessa ideia de que se eu acabar com os maus o mundo fica bom. Não, porque quem fizer o ato de acabar com os maus vai se tornar mal. Vai estar se nivelando aos que fazem o mal. E o arrependimento sempre virá. Se não vem numa existência, vem outra.
E se a reparação não acontece depois do arrependimento, a expiação acorda, faz sentir dor. E sentindo dor, a gente pensa assim, eu não quero que os outros passem pelo que eu estou passando. E assim todos nós nos transformamos. Pense em você mesmo, meu amigo. Pense em você mesmo, minha amiga. Quantas vezes, antes desse despertar que nós tivemos, a menos que você já tenha nascido um anjo de candura, o que muitos de nós não somos. Se a gente perguntar para os nossos pais, para as nossas mães, aquela criança encapetada da escola era a gente. Pode ser que seja assim. Mas, né, cada um de nós despertou. Nós hoje somos diferentes do que éramos no começo da nossa encarnação. Ah, mas aquela criatura é malvada e gosta de ser malvada. Mas numa outra existência ele vai ter pesar por ser malvado. E na outra ele vai querer ser bom. E na outra ele vai conseguir ser bom. Ou ela vai conseguir ser boa. Então, saibamos cooperar com Deus. Na educação, no melhor comportamento, no pensamento da paz. Nós precisamos para a Terra de uma cultura de paz. Paz para todos nós, assim como Jesus falava, minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E que a gente possa acolher a paz de Jesus em nós. Reflita e ajude. Nosso mundo está em tantas localidades com guerra, com fome, com miséria, e às vezes com guerra, fome e miséria juntos, como nós vemos algumas vezes acontecer naqueles países africanos lá que estão mais complicados, ou então na Europa o conflito, ou então no Oriente Médio, meu Deus, que dor de cabeça que esse Oriente Médio tem dado para todo mundo, que preocupação, mas também porque o Ocidente não está colaborando muito. E a gente pode fazer a nossa parte. Faça a sua parte. Que a sua parte de cultura da paz, nem que seja manter a calçada da frente da sua casa limpa. Plantar um jardim. Faça. É a sua contribuição para a paz na Terra. Eu te agradeço pela sua atenção. Peço a você, se não é inscrito, se não é inscrita ainda, que se inscreva aí no canal. Se puder, adicione o sininho para poder receber as notificações dos vídeos de sábado, dos vídeos de terça-feira, das lives de terça-feira. Né? E que também deixa aí o seu like, se gostou. Se não gostou, pode comentar negativamente, mas comenta. Dá um retorno para nós aí, para a gente saber o que você está achando. Os curtas já estão chegando ao número 100. A minha intenção, de repente, é até parar com essa playlist. Mas se você achar que tem temas ainda, que tem assuntos ainda, a gente pensa em progredir, em continuar com ela. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.